Estou invadindo Alferes para mais uma entrevista exclusiva. Vamos mergulhar nos bastidores da política aqui neste município. Vamos conhecer as percepções do nosso entrevistado a partir da ótica do partido que ele preside. Quais as conquistas, quais os desafios, quais as perspectivas para a política municipal de Partido Alferes. Senhoras e senhores, com vocês, Samuel Marques, presidente do PT, Partido dos Trabalhadores de Partido Alferes. Samuel Marques, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do diálogo. Samuel, vamos lá, vamos direto para as perguntas. Como presidente do PT de Partido Alferes, você pode compartilhar com a gente um pouco sobre os bastidores da atuação política do seu partido aqui na cidade? O PT do partido tem uma história muito controversa, na verdade, né? É um partido que existe na cidade há alguns anos, mas não participa da eleição há alguns anos também. Há alguns anos não apresenta sequer um candidato. Se não me engano, tem 2 pleitos, 3 pleitos, ou seja, de 8 a 12 anos que você não tem uma candidatura. Não estou nem discutindo se há viabilidade ou não da candidatura. Simplesmente não tem. Existiu algumas pessoas bem orgânicas no processo. O PT já foi já teve a vice-prefeitura, mas conseguiu o inacreditável, que é no início do governo brigar e ficar 4 anos fora, inclusive é substituído depois e nem vira vice de novo. Naquilo que nós também chamamos de um dos piores governos da história do Partido Alferes. Sim. Então, assim, talvez a gente também tem que fazer, nós do PT temos que poder fazer autocrítica para algumas pessoas de justiça que temos que fazer, e aqui em Partido eu tenho muita tranquilidade de fazer essa autocrítica, porque a gente está num processo de reconstrução. O processo de reconstrução significa que nós temos que ouvir todo mundo, e a nossa atuação dos bastidores é muito isso, procurar pessoas das mais diferentes possíveis para construir um partido que construa uma cidade, para que faça parte dessa cidade. E aqui não é difícil, porque você tem uma cidade em reconstrução também. Nos últimos 8 anos, tem sido, 7 para 8 anos, tem sido um momento de reconstrução da cidade. Então o PT fazer parte desse processo de reconstrução, em reconstrução enquanto partido, fica muito tranquilo. Mas nós estamos num processo de trazer pessoas do partido, formá-las e discutir a cidade. Certo, a gente pode até encarar isso já como um dos principais desafios do PT. Falando nisso, quais são os outros desafios que o PT enfrenta atualmente em Partido Alferes? E como é que vocês estão lidando com eles? Eu acho que a gente precisa lidar com os desafios com muita coragem e com muita ousadia. Mas, acima de tudo, sabendo onde a gente quer chegar. O PT de Partido Alferes quer eleger vereador. Sim. Bom, quer ter espaço de discussão dentro da Câmara. É isso. E não existe como fazer isso se for pelo voto, pela iniciativa popular do voto. E para isso você precisa estar nos bairros, você precisa estar nos projetos, você precisa estar discutindo as comunidades, você precisa discutir mais pessoas, discutir a cidade, pensar como o Partido Alferes funciona e estar lá, não é esperar que as pessoas venham aqui. Nós precisamos ir lá conversar com elas e mostrar que o partido ele é um bem de todos e que sem partidos, eu não estou falando do PT, de qualquer partido, não existe política, mas você precisa discutir a política com as pessoas. Eu vou discutir de cima para baixo, dando ordens, não vai funcionar. Nós precisamos conversar com os bairros, é o que os membros do nosso partido estão fazendo hoje em Partido Alferes, se espalhando pelos bairros da cidade, levando não só as boas novas, mas levando aquilo que nós entendemos que é a construção de um projeto político para a cidade, para nós elegermos vereadores, mas para que esses vereadores representem a população de maneira inteiriça, reconhecendo as dificuldades que a cidade tem em termos de geografia, muitas vezes, reconhecendo as dificuldades que é falar com todo mundo, e o contraditório. Nada em reconstrução é feito de uma hora para outra, é feito através de muito trabalho, de muito empenho e de muita articulação. Eu tenho muito orgulho de que nesse processo de reconstrução do partido aqui em Pati, nós estamos lidando com pessoas com muita disposição política, com capacidade de articulação, capacidade de construção. Assim, eu estou me sentindo bastante lisonjeado de estar caminhando ao lado de pessoas que têm disposição de discutir Partido Alferes e de ajudar a construir o partido. Samuel, nós estamos no ano das eleições municipais. Com a gestão municipal de Juninho Bernardes em foco, quais
quais são os principais avanços que você destacaria e quais os desafios mais urgentes que precisam ser enfrentados? Cara, a Partido da Oferta é uma cidade que mudou de 7 anos para cá, isso é inegável. Qualquer um que venha falar qualquer coisa diferente disso, apesar que nós temos problemas, é óbvio falar sobre eles, mas qualquer um que negue que a cidade está mudando, ou está sendo desonesto, através de um processo político, eu respeito, mas não é o caminho que a gente ouviu, ou não está morando na cidade, não está vivendo na cidade. Nós temos, por exemplo, nós estamos falando de 20 milhões só desse ano. Você sabe disso? São 20 milhões de reais investidos em educação, construção de escola, valorização profissional, escola de tempo integral. A gente fala de escola de tempo integral há anos, em tudo que é canto. Falamos disso há muito, eu lembro da Conferência Nacional de Educação de 2008, se eu não me engano, e nós falávamos de escola de tempo integral, é um dos eixos, tem que programar, e vamos a Brasília. Em Partido da Oferta, a escola de tempo integral é verdade, ela acontece. O esporte infantil é algo muito forte e é algo que vai nos bairros. Nós temos aqui belíssima quadra, com um piso espetacular, nós temos um potencial esportivo espetacular, mas nós temos projetos que levam esse potencial para os bairros. Distritos também. Porque você precisa fazer com que as pessoas consigam chegar até esses projetos. E muitas vezes nós não vamos conseguir chegar por N problemas. Então é muito mais fácil você levar os projetos até elas. Você tem uma participação popular nos projetos esportivos da cidade muito grande. A gente, Partido da Oferta, tem um GESPA, que é a gente fala sobre o GESPA no Rio, na Leste, em outras cidades, a galera fica assim, mas como vocês conseguem fazer isso? A cidade para 2 semanas seguidas para discutir o GESPA. E é interessante porque isso está acontecendo. Houve uma obra de infraestrutura com relação à questão da água muito forte no final do ano retrasado, se eu não me engano. O asfaltamento das ruas, nós temos ruas asfaltadas aqui que nunca tinham sido e que algumas até gostavam do asfaltado em governos anteriores. Lugares com problemas crônicos de enchentes que foram resolvidos depois de muita luta. Agora, não se constrói de uma hora para outra, não se constrói de um dia para o outro. A gente ainda tem muitos problemas, precisamos equacionar e nós do PT estamos com uma disposição absurda de fazer isso acontecer, porque nós somos o governo federal. Sim. E nós podemos fazer essa ponte entre prefeitura e governo federal, como já é muito bem feito por agentes políticos de grande qualidade, como é o caso do deputado Eurico, prefeito Juninho, mas nós do PT podemos fazer isso acontecer, junto com o André Siciliano, junto com o deputado Andrezinho, junto com o Ricardo Lodge, junto com o Dimas Gadelha, junto com o Benedito da Silva. São pessoas que estão no nosso círculo de relações e que nós apresentamos políticas a essas pessoas e elas estão aqui com a gente em várias maneiras diferentes. Puxando programas, projetos, saúde, obras, aquisições de materiais e equipamentos. Nós podemos fazer nesses próximos 2 anos do governo Lula, assim como o Juninho ensinou a ver, nós vamos governar nesses próximos 4 anos mais do que governamos nos 4 anos. E é verdade. No primeiro desses 4 anos você tem aí uma divisão do Fundeb para o funcionamento da educação. Gente, olha só. Tem cidade do lado que não dividiu o Fundeb e sobrou. Aqui, em 2021, foram 7 mil com matrícula. Eu vi professor gritando, não entendia por quê, porque tinha 2 matrículas, tinha 14. Tentei até chegar perto para ver se arrumava um emprestado. Mas, assim, é uma diferença absurda, porque você tem municípios que pregam um desenvolvimento que de fato não chega à população e você tem divisão do Fundeb. Tá? Nós estamos agora, por exemplo, a luta para trazer a FAETEC para cá. E que vai acontecer. Nós temos um turismo rural que funciona. Sabe, nós temos a aldeia de Cruzeiro dentro do papel. E quando eu falo dentro do papel, é porque a aldeia de Cruzeiro é um patrimônio histórico da comunidade. Eu entendo que é uma história muito além do patrimônio histórico só do Brasil ou do Rio de Janeiro, é da humanidade de modo geral. Tem um legado de Pascoal Carlos Magno, tem um legado daqueles que ajudaram a construir a história que foi feita ali dentro. Mas reconstruir a aldeia de Cruzeiro não é uma tarefa fácil. Não está sendo. Mas foi um esforço coletivo de um governo que entendeu o seguinte: ou a gente arregaça a manga e resolve as questões fundiárias e tudo mais para fazer com que o dinheiro chegue, ou não vamos ficar esperando que as coisas aconteçam e cair do céu. E está lá, a aldeia de Cruzeiro vai ter escola, teatro, esporte, lazer. A aldeia de Cruzeiro vai voltar a respirar e vai voltar a fazer com que o Partido da Oferta respire também.
que já é uma cidade que respira cultura, respira história, nós podemos potencializar isso, e é isso que esse governo está fazendo. Bom, inevitavelmente, como você colocou, Samuel, assim, os avanços foram muitos nesses últimos anos, nessa atual gestão. Agora, como você pontuaria os desafios? Eu acho que a gente tem alguns desafios que são muito importantes. Um deles é a gente precisa renovar a Câmara Municipal. Se não renovar a Câmara Municipal, eu não estou falando crítica a nenhum vereador, não faz parte da minha ideia isso não, mas eu acho que nós precisamos trazer um oxigênio para a Câmara Municipal. Foi em Patilofete que nós temos um dos vereadores mais novos do Brasil, o Juninho, que virou o prefeito mais novo do Brasil. Essa oxigenação faz bem. E porque ideias novas precisam surgir, sabe? Nós temos um problema na questão do transporte público, que eu acho que é uma coisa que atinge a população. Nós temos bairros muito longínquos que têm dificuldade para se articular e se mobilizar até a cidade, até o centro da cidade. Quando você tem um cartório, você tem um fórum, você tem delegacia, você tem as máquinas da prefeitura que precisam funcionar e que funcionam, mas as pessoas precisam chegar. Nós já temos aí alguns problemas com relação ao abastecimento de água, que têm sido equacionados com a questão dos investimentos feitos nos últimos anos, uma questão de esforços artesianos e tudo mais, isso melhorou muito, mas ainda há muito que melhorar. Temos uma coisa que as pessoas não estão sentindo agora, mas vão sentir daqui a um tempo, mas isso tem que continuar acontecendo, que é a questão do reflorestamento. O governo reflorestou bastante nos últimos anos, temos que continuar nesse processo, mas isso é a longo prazo, né? Você não sente de uma hora para outra. Né? Não pode parar. Ele não pode parar, e eu acho que nós podemos potencializar o turismo ainda mais. Eu fui muito feliz com a inauguração do parque na Divisa, porque aquilo é lindo demais, é espetacular, foi lançado no final do ano, se não me engano, e tem totais condições de trazer turismo para cá. Tem um turismo rural muito forte, mas nós podemos potencializar isso no Rio, fazer com que as pessoas venham para cá nesse potencial turismo ecológico, turismo rural. E eu entendo que a gente também tem um papel importante de enaltecer e maximizar a cultura de Patilofete. Acho que a gente tem um potencial cultural, cara, que é difícil você encontrar também. Tem muito a se explorar nesse campo. Acho que a gente tem aqui um teatro que é de dar inveja na região. Nós temos manifestações culturais muito importantes, nós podemos potencializar, transformar isso num eco ainda maior, fazendo com que isso gere divisas de dinheiro para quem vive o artesanato, a cultura da cidade. E claro, eu acho que talvez um dos principais pontos é a gente trazer mais participação democrática, mais parte das pessoas para dentro da política local. Eu acho que a gente tem muitos projetos ligados à educação, somando com aquilo que já está acontecendo, a gente consegue espalhar, fazer com que haja uma participação maior da juventude, porque o futuro já está isolado. A gente precisa fazer essa discussão acontecer, aumentar a participação política na cidade, para que essas pessoas possam governar e governar com tranquilidade. Samuel, de Patilofete para Brasília e de Brasília para o Brasil, como é que você enxerga a conjuntura política nacional, especialmente com o retorno do presidente Lula, e qual o papel do PT nesse contexto? Assim, o retorno do presidente Lula é um retorno do Brasil para todos, em todas. Eu tenho um prazer absurdo aqui em Patilofete, tenho ao meu lado a companheira Espíndola, na Secretaria de Esporte, que nós temos ido a Brasília para conversar, e combinar, e articular, e para trazer benefícios para a cidade. Eu Espíndola, na Secretaria de Esporte, mas participo da reunião da cultura, e participo da reunião de saneamento básico, ele participa de tudo, porque além de ser secretário de esporte, ele é um habitante, um cidadão de Patilofete que está preocupado com todas as pastas de Pati. E a gente tem visto a diferença, né? Que é o setor político municipal ser atendido. O Lula ele faz política para as cidades. Agora, há pouquíssimo tempo, né, essa semana, o Lula teve em Magé, Belfort Roxo, Rio. Ontem ele estava aí no em Magé entregou mais um Instituto Federal, anunciou e entregou a pedra fundamental no Complexo Alemão, também Instituto Federal, já anunciou o Instituto Federal Bons Lugares, teve Magé entregando Minha Casa Minha Vida, Belfort Roxo, na inauguração do colégio que recebeu o nome do neto, né? Dele. A volta do Lula é a volta de um jeito de governar o Brasil que você dá uma prioridade às cidades. Por isso, por exemplo, a questão do PAC, que nós vimos o lançamento no ano passado e que 2024, 2025 você vai começar a ver as coisas acontecerem. Agora, nós vamos precisar reconstruir tudo, né?
E quando eu digo reconstruir tudo, não é construir um muro na porta, é construir um modelo político de que as cidades são prioridades. Os prefeitos agora conseguem ser atendidos de fato. Você chega lá na Secretaria Nacional de Assuntos Federativos e é atendido pelo André Siciliano. E os prefeitos do Rio se deram muito bem com isso, porque já estavam acostumados a fazer isso quando ele era presidente da LERJ. O André inaugura isso na LERJ, que é, olha, tem aqui uma sala para os prefeitos, eu como presidente da casa vou atender os prefeitos de maneira diferencial, vamos ver o que a gente pode fazer, e liga para um, e liga para outro. E é esse cara agora que recebe todos os prefeitos do Brasil. Né? Os do Rio, claro, ganharam uma vantagem, que isso é um bom caminho para a reconstrução. São os outros estados que lutam. Cara, eu acho que não existe. Eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Carlos Lupe, do PDT, e ele falou uma coisa na minha passagem do PDT que eu acabei de esquecer, no Senado frente a frente. Ele falou assim: ó, só tem um jeito de fazer política mundial. Se tem outro jeito, vocês me explicam, porque eu não conheço. E assim, não tem outro caminho. Como é que eu vou fazer política sem dialogar com o prefeito da cidade? Como é que eu vou fazer política sem dialogar com o secretário, com o vereador? Para entender as demandas da cidade, como é que nós podemos equacionar os problemas. Nós somos o governo federal, e como governo federal nós temos a obrigação de cuidar do país. Cuida do país, é claro, tem toda uma complexidade econômica, política, jurídica, mas se você não conseguir ouvir aqueles que representam os cidadãos dentro da sua cidade, porque as pessoas vivem no Brasil, elas vivem no estado do Rio, como podem viver em outros estados, mas acima de tudo elas vivem na cidade. É na cidade que se a água não chega, o cara passa dificuldade. Se o posto de saúde não funciona, ele tem dificuldade. É na cidade que se o ônibus não passa, ele não consegue chegar no. As pessoas vivem nos municípios. Então nada melhor do que você ter um diálogo com os prefeitos, com os vereadores, com os secretários, aqueles que fazem o dia a dia da cidade. E é disso que faz a política. O diálogo, mas acima de tudo você tratar o município como o cerne, o centro das coisas. Esse é o nosso papel no PT. Secretaria Municipal de Esporte, você tocou várias vezes no esporte aqui de Patinofé, vamos voltar aqui para a nossa terra. Quais são as iniciativas mais relevantes que estão sendo implementadas para promover o esporte e o lazer aqui em Patinofé, Samuel? Eu costumo dizer que o esporte em Pati funciona. O esporte em Pati é campeão. Existe um apoio muito forte ao esporte na cidade, em todos os elementos. Hoje você tem projetos, você tem debates dos bairros, você tem uma preocupação de fomentar as atividades esportivas, não só nos bairros, mas como também fazer com que crie uma identidade. Eu sou de Pati, o vôlei Pati, o futsal Pati, outra iniciativa para a Secretaria de Esporte resolver esse negócio de ficar roubo desesperado no Campeonato de Futsal da Zedilho Sul. No ano passado eu saí daqui sem voz, assim, mais você ganhar no último minuto é uma coisa que acaba contigo. Assim, existe uma preocupação de fazer com que jovens entrem no esporte. E eu falo do esporte, o Partido dos Trabalhadores hoje está aqui, junto ao espinho do nosso Secretaria de Esporte, mas eu acho que nós não poderíamos estar em melhor secretaria, porque é a secretaria que hoje, assim como Educação e tantas outras, tem uma preocupação muito forte de levar ao jovem um estilo de vida disciplinado, um estilo de vida que tem escolhas. A escolha pela saúde, a escolha pelo bem-estar, a escolha pelo coletivo. Cara, Patinofé é um lugar campeão de esporte coletivo. Isso tem que ter um significado de formar cidadão. Porque se formar cidadão é formar a coletividade, entender a coletividade. Então, assim, é uma secretaria que funciona, é uma secretaria que representa muito o seu povo, porque vai muito além da quadra, vai muito além do ginásio municipal, ocupando as ferramentas esportivas da cidade, diferente um pouco do que você pode fazer na cultura, na educação, você tem a escola, a creche, tem o teatro, obviamente fica mais centralizado, mas o esporte tem quadro em qualquer lugar. E aonde tem quadro, a Patinofé você tem uma ocupação da Secretaria de Esporte. E isso vai se ampliar ainda mais nos próximos tempos, como tem se ampliando todos os dias, e é muito legal, porque você vê a cidade respirando esporte. Você vê isso nos jornais, você vê isso na internet, vê isso no Instagram. Não é difícil você acessar o Instagram, o seu dia a dia corriqueiro e prazeroso, você vê lá as vitórias do vôlei de Patinofé. Isso é muito importante. Meninas, às vezes crianças, e que vão crescendo, vendo outros mais velhos. Tem alguns agora, inclusive, galgando vaga no Fluminense, disputando campeonatos estaduais. Cara, como isso é importante. Isso cria uma identidade de cidade. Sabe? Eu prefiro que a cidade seja muito mais conhecida sobre aquilo que ela tem para a sua população do que aquilo que ela só é conhecida para quem está de fora. Não que não tenha que ter turista, tem que ter turista, é óbvio,
mas qual é o legado que a gente deixa para aqui dentro. Sim. Tem que ter as duas coisas, tem que ter um equilíbrio. Eu posso ter um lugar lindo ali, mas eu preciso que as pessoas vivam na cidade, consigam viver nela de fato, e não conviver, porque é o que alguns mandam de recado. Não é só o turista ter prazer em estar aqui, mas sobretudo o cidadão que vive aqui. Que é o primeiro que faz a coisa andar. E é para ele que a gente governa, é para ele que a gente se coloca à disposição de fazer construção política. Com as eleições aí municipais se aproximando, quais são as estratégias do PT para fortalecer a sua presença política aqui na cidade? E quais os principais objetivos que vocês esperam alcançar nesse processo? Para nós não cairmos no desuso que aconteceu lá atrás, de que você não sabe mais quem é o PT, você não sabe onde está o PT, você não sabe de que maneira está o PT. E aí você acaba tendo um ou outro que obviamente se identifica com as bandeiras, com as ideias, e vão para a rua poder pedir voto ao presidente, ao governador. Precisamos ter uma vida orgânica, uma vida que aconteça na cidade, né? Nós temos hoje uma diretoria municipal preocupada com a cidade, hoje inclusive tem reunião da direção executiva do partido, do diretor municipal. Nós temos um planejamento montado para os próximos 2 anos. Nessa eleição, já a eleição de 2026, na reeleição do presidente Lula. Para isso nós precisamos respirar a população, sabe? A gente precisa conversar com as pessoas. Acho que esse primeiro é o grande papel. O PT, partido, vai sair do seu espectro da bolha de falar apenas para os seus e falar para todos. Sim. Por mais difícil que isso seja, por mais porradeiro que isso seja, ou a gente tem cheiro do povo, ou a gente não participa disso. Sim. Ou a gente tem coragem de estar com o povo, ou a gente não participa disso. Ou a gente tem disposição de discutir com o povo aquilo que precisa ser discutido, doa quem doer, críticas sejam feitas ou não, ou a gente não participa disso. Como nós temos vontade política e disposição de fazer, esse é o primeiro papel. E discutir com as pessoas, criar os núcleos de bairro, criar os núcleos, segmentos como mulheres, educação, esporte e tudo mais. Nós temos aqui um benefício espetacular, que é o secretário de esporte no partido, você discute a cidade de maneira muito governamental, um cara que traz para a gente na discussão como é que funciona a gestão municipal. Então, algumas pessoas às vezes entram no partido e acham que as coisas funcionam de qualquer maneira. Não funcionam de qualquer maneira. Tem orçamento, tem licitação, tem transparência, tem burocracia, tem problemas, tem regras que as coisas têm que acontecer. Então, o Espírito traz muito isso para a gente. Nós também temos um quadro de pessoas que se filiaram agora nos últimos tempos, muito preocupadas em fazer a coisa direito. Sim. E aonde nós queremos chegar. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, após espalhar a cidade e ter o cheiro da cidade. Porque também não adianta ter um PT que é afastado do povo. Não adianta ter nenhum partido que é afastado do povo. Você precisa do voto do cara. Né? Agora, o segundo ponto é ocupar os espaços de poder. Sim. Ocupar os espaços de poder, a secretaria, vereança, sobretudo vereador. Cara, se nós não fizermos vereadores, nós vamos ter problemas. E por que não tem problema? Porque a Câmara é a representação da casa do povo. Eu aprendi com um vereador local aqui, uma coisa muito interessante, que alguns iam para a internet em 2020 e xingar, sabe, a Câmara. E um vereador falou comigo uma vez, e disse assim, muito chato isso, porque assim, depois da pessoa que xingou quer vir ser representado do vereador. E assim, temos problemas, reclamo das pessoas, né, mas a pessoa não precisa jogar no uso comum a casa, porque a casa tem que ser bonita. Cara, aquele dia foi uma aula para mim. E aí, poxa, a casa do povo é a Câmara de Vereadores. Então é ali que você consegue ter uma pluralidade da discussão municipal. E eu entendo que é plural, pessoas pensam coisas diferentes. Ali tem religiões diferentes, ali tem profissões diferentes, ali tem segmentos diferentes. Mas é isso, né? Você elege 11 vereadores, que não podem ser iguais, obviamente, né? Então, o PT quer estar ali. O PT quer estar nos espaços de poder, discutindo a cidade e ajudando a organizar, ajudando a estruturar e ajudando a executar e fazer a ponte. Uma coisa muito importante, nós queremos estar na secretaria, nós queremos estar na Câmara, mas nós queremos ser a ponte entre o governo federal, o presidente Lula e a prefeitura municipal. E nós podemos fazer isso muito bem feito, nós temos inteligência para isso, disposição e articulação. E quando a gente tem um prefeito desse jeito também, colocado por mim, fica tudo muito fácil.
Samuel, daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas um pouquinho delicadas, e aí então nós vamos seguir por aquele caminho do assopra para depois morder. Vamos fazer umas perguntas um pouco descontraídas para aliviar a tensão antes da gente começar a próxima parte, que é a seguinte: me diz uma coisa, se você pudesse convidar qualquer pessoa, viva ou não tem ideia, você pode resgatar, para se sentar aí do seu lado e participar com a gente dessa entrevista, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, o cara que estaria aqui do meu lado, batendo papo, acho que assim, na verdade eu vou dar uma abusada, acho que são duas pessoas, eu acho que hoje você não pode deixar de ter a oportunidade de bater um papo com o Lula. Sim. E uma figura ímpar nesse processo todo, mas daqueles que a gente homenageia. E aí eu estou em Partido Federal, lugar que a gente fala de educação em tempo integral, lugar que a gente fala de educação e esporte o tempo todo, de participação da população, da preocupação com a merenda. Não tem como não falar do Brizola. Tem o Brizola lá, por mais complexo que isso seja, você tem o Brizola ao seu lado, eu acho que ele gostaria muito de ver o que está sendo construído aqui. Educação em tempo integral, reflexões diárias, nós temos aqui um CIEP, assim como tem CIEP no estado do Rio de Janeiro inteiro, mas o Brizola é uma figura histórica, uma liderança histórica que nos remete à educação, nos remete à luta, à preocupação com a soberania, com o desenvolvimento, com a indústria nacional. São coisas que a gente precisa estar sempre no foco, no norte, porque sem isso a gente não avança. Então Lula e Brizola. Sim, dos vivos do Lula sempre, né? E infelizmente faleceu o Brizola. Certo. Agora me diz uma coisa, se tivesse que escolher uma música para representar o momento político atual de Partido Alferes, que música seria essa, Samuel? Pegou, hein? Desculpa. Pode consultar aí. Eu não sei o nome. Eu acabei. Vê lá, qual seria essa música? Eu vou pesquisar aqui na sua frente. Tá tranquilo. Mas você precisa eleger uma música aí. Não, eu acho que é uma música, eu só vou descobrir o nome. Já descobri. Eu acho que tem a cara de Patinho, porque Partido Alferes é uma cidade jovem, com uma população hoje também jovem, e não dá para dizer que a gente precisa acreditar na rapaziada. Segura o rojão. Nós temos um prefeito jovem aqui, que foi vereador jovem, foi prefeito jovem. A gente tem hoje uma camada da população jovem muito engajada, muito interessada, muito preocupada. Então, assim, não dá para não vislumbrar os próximos anos sem dizer que eu acredito na rapaziada. Bota fé nessa rapaziada. Boa escolha, tá beleza. Então tá, deixa eu descontrair um pouquinho. Vou fazer mais uma pergunta para você, só para a gente continuar nessa vozinha assim. Conta pra gente qual outra paixão, porque tá claro que a política é uma paixão. Qual a sua paixão fora da política? Você gosta de fazer nos momentos de folga, se é que você tem isso? Momentos de folga tem sido uma dificuldade. Mas assim, eu gosto muito de jogar videogame. Eu gosto, assim, eu não consigo jogar, sim, mas eu gosto muito. É uma distração. É uma coisa que me distrai. Tenho lido um pouco mais, porque lido menos do que eu lia antes, mas tenho lido um pouco mais, eu gosto muito de jogar videogame. Cara, eu gosto muito de série. É uma parada que nos últimos tempos eu tenho, assim, pelo menos uma ou outra eu tenho levado no celular, agora com o celular é mais fácil. Então, às vezes você está num lugar, você está num hotel, você está esperando a reunião começar, ou almoçando, eu vejo uma série. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto, obviamente, com série muito mais do que videogame, né? Porque eu não gosto de ficar levando videogame. Eu gosto, mas eu gosto muito de videogame porque está muita lembrança do meu pai, né? Jogava muito junto. Meu pai é vivo ainda, mas graças a Deus. Mas me lembro. Convívio, essa pessoa. Eu convívio, porque a gente acaba começando mais dependendo com o tempo para trabalho, e mora distante. Mas a série é algo que eu me acompanho bastante, né? Porque com o celular, a gente leva isso para uma função de ouvido e assiste. Assim, a série que tem 4 temporadas, parece que tem 8, que você fica vendo picotada, né?
Mas é uma coisa que eu gosto bastante. Ah, que bacana. Bom, então tá, já que a gente já soprou, agora vamos mover. Samuel. É o contrário. Samuel, um histórico de escândalos de corrupção envolvendo partidos políticos, no plural, como o PT garante a integridade e a ética em suas práticas políticas em nível municipal? De maneira muito simples. Nós temos aqui até mesmo um processo de eleição interna, que acontece de maneira transparente, como aconteceu no ano passado, região da diretoria. Outra coisa também é se cercando de pessoas boa índole, né? Cercando de pessoas que de fato entendem que é transparente, que é controle social, que a democracia se constrói com a verdade, que um governo se constrói para todos e com todos, e que o senso público é muito maior do que aquilo que é individual, coletivo individual. Então, assim, o que acontece com a política indiscreta, que ela caiu, de uma certa maneira, é feito de pessoas, né? Se fosse feito de cachorro e gatos, eu acho que teria sido melhor. Mas onde tem pessoas, tem falhas. Agora, as falhas elas não precisam ser tratadas com carinho. Você pode condenar, consertar e seguir adiante. E é isso que a gente precisa fazer. Não é para política isso não, para absolutamente tudo na vida. Mas aqui no município de Pati, assim como o PT do Estado do Rio de Janeiro, tem feito uma preocupação muito forte de qualificar seu quadro político. Tá? Nós crescemos muito no PT do Rio. Hoje temos 7 deputados estaduais, nós temos deputados federais, uma federação do Brasil da Esperança, que tem a PCdoB e o PV muito bem formada. E hoje nós temos uma preocupação muito forte de qualificar nossos quadros, tá? E aí você separa o show do trio. Sim. O cara percebe que aqui não é o meu lugar. Né? Então, assim, escândalos acontecem e, infelizmente, onde tem o ser humano, sempre vão acontecer. Agora, a capacidade que a gente tem de levantar e consertar é o que define se nós vamos permanecer no erro ou não. E o que nós temos feito aqui em Pati é construir muita transparência, né? Para poder governarmos, sim, com exemplos e para todos. Certo. Alguns opositores políticos afirmam que o PT prioriza seus interesses partidários em detrimento do bem-estar da população. Como você rebate essa acusação? Eu acho que todo mundo tem direito a ser oposição. Ela não pode ser uma oposição irresponsável, né? E aí algumas pessoas se pegam nessa ideia de ser oposição por oposição, sobretudo aqueles que nunca governaram no tempo. E o cara que nunca governou no tempo não tem a menor ideia como é que é uma administração municipal, estadual ou nacional. Basta olhar os últimos 2 anos. Em 2 anos, desculpa, 1 ano e 2 meses, né? 23 e 24. O que esse governo entregou não está no gibi. O que esse governo está para entregar não está no gibi. Nós temos um projeto de país que passa por sustentabilidade ambiental, que passa por responsabilidade fiscal, que passa por transparência e controle social, que passa por democracia e fortalecê-la, que passa pela participação maior dos municípios, que passa pelas discussões populares das mudanças e transformações e reformas que precisam ser feitas. Então, assim, talvez no mundo político, aqueles que nós falamos sobre partidos, é óbvio que o PT muitas vezes joga tudo. Mas também não dá para dizer que nos últimos 14 meses o PT não tem conversado com todos e todas. Nós estamos republicando nossa base. Nós temos União Brasil na base. E não dá para reconstruir um país sem conversar com todo mundo, gente. Como é que você não conversa com todo mundo? Claro, você tem uma linha que você passa no chão e ali você não conversa. Né? E tem que ter responsabilidade e projeto. Nós temos um projeto de país. Lula representa esse projeto de país. Mas, mais do que isso, o que representa o futuro é aquilo que está sendo construído agora, que vai além do Lula. Lula, mais 3 anos de governo, uma reeleição, mas nós temos que, o Brasil vai continuar com ou sem Lula. E ele sabe disso e ele governa pensando nisso. Então, nós estamos muito preocupados em entregar a ponta para que as coisas de fato aconteçam. É Minha Casa Minha Vida, é o PAC, são as obras estruturais nos municípios para que mude a vida das pessoas. Então tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Né? A gente fala de Pati, não tem Pati, mas se, por exemplo, se você for lá em Barra Mansa,
recomeçou as obras do Pátio de Manobras, que é um sonho antigo da cidade, que começou lá no final do segundo governo Lula. Parou. Tem lá um viaduto que liga nada a lugar nenhum, agora tem que reconstruir e tudo mais, agora no parque voltou. Quer dizer, tem muita coisa a ser entregue, muita coisa para entregar, mas muita coisa para se consertar, para se reconstruir, para se falar. Porque nós temos um déficit de 200 e poucos bilhões. Sim. E quantos bilhões foi herdado de déficit passado? De pagamento de precatório, de Bolsa Família que não estava previsto no orçamento, mas que se aumentou e que se foi pago. O ICMS dos estados que foi pago, porque quando abaixou o combustível em 2022 por um motivo eleitoral, mas que tinha que abaixar, mas usou-se uma estratégia qualquer, tirando os municípios do ICMS dos estados, para poder baixar o combustível no processo eleitoral. Porque o certo naquele momento era fazer aquilo que foi feito agora, que é mudar a política de preços internacionais. Agora parece que tem que ter coragem, tem que ter articulação, tem que ter discussão internacional. Porque fazendo do jeito que foi feito, você tira o dinheiro dos municípios. Aí agora tem que pagar. Então existe um déficit que você precisa contabilizar no final. Então assim, não dá para dizer que não existe o déficit, porque não dá para dizer que não existe herança. Construir. A Haddad está aí na luta pelo déficit zero. Tem muita discussão política e econômica sobre isso, eu acho que não cabe essa discussão complexa aqui agora. Mas responsabilidade fiscal também. Dá para gastar mais carregada. E também não dá para olhar, não dá para fazer coisinhas qualquer eleitoreira sem se preocupar com o futuro. Está aí o resultado. No final não se ganhou a eleição, mas deixou-se como herança um pagamento de precatório, de ICMS, todo um arcabouço que agora está sendo consertado com arcabouço fiscal, com lei de responsabilidade, reforma tributária. Reforma tributária que ficou 32 anos parada, saiu do papel. Pode ainda estar um pouquinho distante daquilo que nós precisamos, mas avançamos. É inegável que avançamos. E é isso. O país se reconstrói todos os dias. A gente tem visto, repito aqui, o que aconteceu nos últimos 7 anos em Castelfete. Não foi um estalo dentro. Tem 7 anos que as coisas começaram a mudar. Só que hoje você sente muito mais do que você sentia no primeiro ano. Quero aproveitar aqui para elogiar algumas coisas, para terminar, a responsabilidade financeira desse município é muito forte. Aqui se faz coisa com o próprio recurso, porque você tem responsabilidade, isso faz maluquice, isso faz loucura, até porque também tem uma lei de responsabilidade fiscal, Então assim, tem que seguir, senão você ganha improbidade administrativa e depois perde direitos políticos e até questões judiciais. Então você tem hoje no município que tem muito andar com um forte abraço, está em Brasília agora nesse momento, inclusive, buscando recursos para a cidade, mandar um abraço para o Rico, mandar um abraço para o Juninho, nosso prefeito, e a gente está na base desse governo e vamos continuar lá, porque nós acreditamos uma maneira como foi governada a cidade, como está sendo governada, e a gente com uma participação muito maior podemos construir muito mais, contribuir muito mais para fazer as nossas ofertas mais fortes, mais justas para todos. Samuel, para a gente concluir a nossa conversa aqui, o que o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores diria para a população patiense? O presidente, primeiramente, tem que dizer que tem mais do que o presidente. Tem o Almir, Vice, a Tânia, a Beatriz, nós temos o Arthur, nós temos o Espírito, nós temos o Edson, nós temos a Gabi, nós temos uma direção executiva preocupada em construir coisas maiores. E dizer para a Castelfete que o PT veio para ficar, mas para participar da vida ativa da cidade. Participar da vida ativa da cidade significa participar da sociedade, discutir ela, participar dela, conhecer ela, entender os problemas e a dinâmica das resoluções. Dizer para a Castelfete que o PT de Pati tem total disposição e vontade política de ir a Brasília e resolver aquilo que precisa ser resolvido a nível federal. Porque essa parceria entre o PT de Pati e o governo Lula é algo que vai mudar a história da cidade, sobretudo porque nós temos um governo municipal preocupado, que isso acontece sempre, todos os dias. Então, nós queremos ser um braço da cidade, do governo, que contribua, que ajude,
não causem problemas, porque não é nosso papel. E nós viemos aqui para dialogar, para conversar com todas e todos, porque todas e todos são os que constroem a partir da oferta. E aí é onde eu digo, termino dizendo que eu vou para todo lugar. O Rio de Janeiro só vai ser forte com o interior forte. E em parte nós estamos construindo isso. Eu falei com Samuel Marques, presidente do Partido dos Trabalhadores de Partido Alferes. Muito obrigado. Deus.